Polícia Federal desencadeou na manhã desta terça-feira 2 operações no Maranhão e no Rio de Janeiro para investigar irregularidades na compra de equipamentos e insumos visando ao combate da Covid-19. No Maranhão, estado do governador comunista Flávio Dino, a Operação Cobiça Fatal apura superfaturamento na aquisição de 320 mil máscaras de proteção individual adquiridas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, capital do estado. Segundo as investigações, o equipamento tinha um preço médio de R$ 3,17, mas foi adquirido por R$ 9,90. De acordo com a PF, há suspeitas de superfaturamento da ordem de 2,3 milhões de reais. Já no Rio de Janeiro, foi desencadeada nesta terça-feira a Operação Sépticos para apurar fraudes em licitações no Fundo Municipal de Saúde do município de Carapebus, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, as fraudes geraram prejuízos que podem chegar a 4,7 milhões de reais. A apuração conjunta realizada pelos órgãos de investigação criminal e de fiscalização e controle identificou indícios de fraude em dispensas de licitação realizadas para aquisição de medicamentos, equipamentos de proteção individual, testes rápidos para a detecção da Covid-19, locação de equipamentos e insumos hospitalares e também contratação de empresa para a montagem de hospital de campanha. E ainda sobre o Rio, mais um detalhe: uma auditoria da Controladoria Geral do Rio de Janeiro, divulgada nesta terça-feira, apontou superfaturamento de 1,6 milhão de reais na compra de soro fisiológico para pacientes com a Covid-19. O volume comprado, 370 mil litros, ou 1,3 milhão de frascos, também levantou suspeitas. É 20 vezes maior do que o total comprado para abastecer hospitais do estado durante 3 anos. Segundo a CGE, em apenas 4 dias, a Secretaria de Saúde do governo Witzel abriu um processo de contratação e escolheu uma empresa para a compra sem licitação. O parecer jurídico era obrigatório, mas essa regra foi ignorada. O Tribunal de Contas do Rio abriu uma auditoria e cobrou explicações sobre esse contrato, mas a Secretaria de Saúde não soube dizer por que comprou tanto soro fisiológico. Tá então, Zé Maria, mais capítulos, mais desdobramentos aí do Covidão, e eu fico receoso que a gente vai continuar trazendo essas notícias, né, Zé? Ainda por muito tempo, né? Depois que terminar a pandemia, ainda muita coisa, infelizmente, deve ser descoberta ainda, né? Muita coisa que ficou para trás, né, Zé? Parece até aquela história das frutas da estação. Nós já estamos nos acostumando exatamente com isso, né? Sempre que há uma tragédia, ou inundação, ou qualquer outro tipo de mobilização, se decreta o estado de emergência, calamidade pública, para roubar. Por quê? Através desta calamidade pública, desta emergência, aí os freios naturais, legais, são afrouxados. E é compreensível, porque a lei permite. Em casos assim, o governante precisa ter uma agilidade maior para comprar, para pagar, né? Então, se aproveitando disso, os governantes ficam de olho e aí começam a fase de roubo, ou seja, a estação do roubo, onde é mais fácil. Sempre se rouba, mas nessas fases assim fica mais fácil porque há uma dispensa de licitação, mas não é uma licença para roubar. Para você ter uma ideia, logo no início da pandemia, o mercado na área de insumos médicos ficou maluco, né? Uma máscara que custava 14 centavos foi para 15 reais, como você disse aí. Os respiradores se comprava com pagamento antecipado, né? Não era nem à vista, antecipado. E mesmo assim não eram entregues, para se ter uma ideia. Algumas empresas chinesas devolveram dinheiro para o Brasil. Isso porque a compra aconteceu, eles exigiram o dinheiro adiantado e quando houve a antecipação do pagamento, eles descobriram que outros países pagavam muito mais pelos respiradores e que valia a pena quebrar o contrato, pagar a multa e vender para o outro país. Ou seja, o Brasil, mesmo pagando antecipado, não teve os respiradores. E assim por diante. Ao ponto, Vitor, da Controladoria Geral da União se reunir com integrantes do Ministério Público e da Procuradoria, e a preocupação era proteger o funcionário público, porque estava trabalhando ali num mercado esquisito, e aí eles se recusavam a comprar. Como comprar, pagar antecipado? Isso não existe na legislação brasileira. E abriram algumas brechas. Daí agora vem essa fruta da estação, que é a Polícia Federal investigando e tentando levar aí as barras
dos tribunais os que roubaram durante a pandemia. Esses números aí foram os descobertos, né? Foram os investigados, fora os que ainda serão no futuro ou os que nem serão investigados. A pandemia é como, no caso de enchentes, deslizamentos e tal, sempre provoca essa fruta da estação que é o roubo, se beneficiando de um estado de emergência. Tá aí, Augusto, mais capítulos do Covidão, agora no Rio de Janeiro e no Maranhão. Augusto? É como você falou, né, Vitor? Estaremos falando disso aqui daqui a alguns meses, quando a pandemia será apenas uma má lembrança. Sim. E essa turma aí vai estar em liberdade ou tentando escapar pela rota do Supremo, né, do foro privilegiado, dos advogados amigos, etc, etc. Né? Faz muita falta aí a Lava Jato naquele ritmo. No caso do Rio de Janeiro, veja bem, para a construção daqueles hospitais que ainda não estão prontos, ainda e não serão usados, e a empresa já recebeu um dinheirão, a empresa contratada, sem licitação, recebeu um tremendo dinheiro para gerir hospitais que não existem, já embolsou. Pois bem, essa empresa, ela já tinha sido considerada, assim, desqualificada pela Prefeitura do Rio, impedida de participar de qualquer licitação, porque era uma empresa de larápios. Ninguém sabia, ninguém consulta, não tem nenhuma relação dizendo, olha, essas empresas aqui não podem mais fazer negócio com a Prefeitura do Rio, com o Estado do Rio, porque eles são ladrões, né? Eles são corruptos. Deve ter. Mas não foi consultado. Então eles contrataram essa empresa e agora vão aparecendo as outras roubalheiras, e é tanta roubalheira que eu acredito até que algumas passaram ao largo aí do gabinete do Wilson Witzel. Com o Sérgio Cabral não tinha perigo disso acontecer. Ele está em todas as roubalheiras ocorridas no Rio durante o seu governo e o governo do Pezão. Agora, com o Witzel, eu até acredito que ele não viu todas, mas, meu Deus, com que autoridade moral ele vai investigar qualquer coisa se ele também é réu? Tá? Ele, tecnicamente, talvez nem seja, isso não me importa. Mais que isso, ele é culpado. Sabe? No Brasil, o pessoal usa aquela conversa mole do suposto. Você pega os jornais aqui, o suposto envolvimento do governador Witzel, olha aqui. Se você fizer isso num livro policial, o leitor já joga fora. Na 5ª página, quando você vier com suposto, já que está escancarada desde a primeira palavra, a culpa do cara. Ou alguém aí acha que o Witzel não tem culpa no cartório? Ele demitiu, foi o secretário da saúde e o subsecretário que o enganaram. Esse governador do Maranhão, até agora, não apareceu ainda o governo do estado, se eu não estou enganado ou se eu ouvi bem. E se eu li direito aqui a nossa pauta. Mas, meu Deus do céu, quando você você está com essa praga da compra sem licitação, você tem a indústria da calamidade pública. Estamos dizendo isso desde o primeiro dia. É a pedra cantada, é a roubalheira anunciadíssima. Imagine, de novo aquele caso de Araraquara, está lá a voz da secretária da Saúde dizendo com a maior candura, numa entrevista a uma emissora de rádio local, olha, estava tudo superfaturado, né? Como é que pode agora? Vão chegar esses materiais depois de tudo terminado, os hospitais de emergência não foram inaugurados, nem serão. Como disse o Osmar Terra, já está caindo aí o número de mortos, o número real. Né? O vírus pode estar até assustado com a roubalheira brasileira, porque isso não é maneira de enfrentar uma pandemia, mas é a sensação de impunidade de volta, né? É isso aí que é o balanço, é a conclusão a que se pode chegar por ver que tão pouco tempo depois da Lava Jato,
Está todo o pessoal saindo da cadeia, alguns até por causa da pandemia, né? Alegando que eles são do grupo de risco, e você tem a sensação de... o sujeito se sente no Brasil condenado a perpétua impunidade. E aí ele rouba. E o prefeito vê que o governador rouba também, e o vereador rouba, e aí vamos voltando ao velho Brasil, que aí é história, né? O juiz Sérgio Moro e todo o pessoal envolvido na Operação Lava Jato ajudou a mudar. O Brasil de ver que é possível cumprir a norma constitucional segundo a qual todos são iguais perante a lei. Agora, roubar numa pandemia. É preciso ser mais que ladrão, né? Ladrão cafajeste, a escória da ladruagem. Esses estão em ação e ocupando cargos públicos.